Boa tarde, tudo bem, meus amigos, minhas irmãs queridas, talvez boa noite para muitos de vocês. Vamos então, hoje é terça-feira, com muito carinho, com muita alegria, vamos nos encontrando novamente, com vistas à nossa oração de daqui a pouco, que vocês que são amigos, colegas, familiares, que estão por este mundo afora, nos seus lares, nos ambientes que escolheram para participarem da prece hoje, que nós tenhamos minutos muito especiais por causa da presença que vamos invocar em seguida desses amigos espirituais de uma condição tão bonita e que já estavam nos esperando, cuidando dos equipamentos, cuidando da usina, cuidando de todos os contextos que eles, a partir do nosso encontro, eles estarão como que atendendo na tarde e noite de hoje. Finalizei agora há pouco um breve estudo sobre o perispírito com os amigos do Allan Kardec de Copenhague, na Dinamarca. Tudo muito simples, mas o estudo do perispírito é sempre muito valioso e tem tudo a ver com a oração, a prece. Por isso me lembrei agora, porque tratamos de considerar a importância da oração a favor do perispírito saudável, tanto daqueles que oram, como daqueles por quem nós oramos. Então, a par daquilo que nós enxergamos que é a saúde do corpo, né? Que não esqueçamos que a estrutura humana e a dos animais também, ela é mais complexa, ela tem nuances, matizes, e a oração é sempre bem-vinda, proveitosa, a favor da integridade, do equilíbrio, a favor de uma espécie de uma luminescência que as moléculas que constituem esses aspectos todos podem como que apresentar. Então, lembremos do recipiente com água, lembremos também, meus amigos, da lista de por quem nós queremos o benefício que dependesse de nós. E como queremos ser fraternos, queremos ser úteis, coloquemos os nomes dos nossos familiares, amigos, conhecidos, colegas, vizinhos e até de pessoas cujas notícias estão nos jornais, nos telejornais também, falando. E como já vimos, eu dizia, que nós lembremos de todos os desencarnados, todos que tenham tido algum vínculo conosco, porque também lembrávamos outro dia que onde quer que eles estejam, bem ou ainda necessitando de ajuda, que farão um bem muito grande para eles todos. Lembrando, aliás, que um que outro, em condições diversas, pode exatamente estar ao nosso lado agora, ou numa região de proximidade com sintonia com qualquer um de nós. Então, que sejamos nós que estamos despertos a nos preocuparmos com, por isto incluindo, vamos dizer assim,
os nomes de todos eles na nossa oração de hoje. Me perdoem, às vezes, uma queda de sinal, ela é sempre de alguns segundos e nada, nem isto, como que nos impedirá de orarmos como uma família devotada ao bem alheio, um processo que tem começo, mas jamais terá fim, porque quanto mais os espíritos progridem, quanto mais as pessoas vão refinando as suas ideias, pensamentos, vontades, não é? A oração e o desejo de ajudar só aumenta sempre. Então, meus amigos, que nós possamos dar as boas-vindas para quem estiver iniciando por agora esses encontros conosco, tanto quanto que nós possamos lembrar que, sendo o início do mês de maio, nós abracemos os aniversariantes do mês em curso, dedicando a eles o nosso carinho, a nossa gratidão. Então, amigos, nós gostaríamos de nos abraçarmos todos juntos. O que parece difícil é perfeitamente possível, é fisicamente, sim, apenas não é presencial, mas a vibração, o calor, o sentimento, tudo isso depende de nós. E que nós, então, formemos a nossa corrente de prece, favorecendo os dois lados da vida. E hoje, Jesus, vamos nos lembrando de solicitarmos ajuda divina através dos anjos, através do teu amor, Senhor, e de todos os terapeutas dedicados ao bem da humanidade que se ligam a um momento de prece através de um grupo tão carinhoso em dedicação aos outros. A importância de um acidente no México, com pelo menos 23 vítimas com desencarnações, tanto quanto uma centena de vítimas feridas com gravidade, hospitalizadas, quando vagões de um metrô caíram numa avenida com tráfego de automóveis. A nossa rogativa por todas essas vítimas, pelas suas famílias enlutadas e especialmente pelos doentes que agora, politraumatizados, lutam por continuarem reencarnados conosco. Que o nosso fluido vá direto ao México, país com muita pobreza, com muitas limitações, mas um país lindo, para além do sentido do turismo, da geografia, das belezas naturais, lindo pelo seu povo, pela sua gente humilde, por quem rogamos de ti, Jesus, as bênçãos desta hora. Nós te pedimos também por algo inusitado que aconteceu hoje cedo, numa escola infantil, numa cidadezinha do interior de Santa Catarina, no Brasil, quando um jovem, usando de uma arma, causou a morte de 3 crianças pequenas, de 2 adultas, e ferimento em uma professora agora hospitalizada. Nós vamos atender isto na reunião mediúnica de hoje,
procurando resgatar estes espíritos projetados sem previsão de volta para o mundo espiritual. Mas antes, e aqui com todos na oração, vamos solicitando como que o bálsamo da prece coletiva, rogando aos espíritos benfeitores que logo acolham estas crianças e estes adultos, aliviando-os de algo tão dramático que lhes acontecera hoje. Que a nossa vibração, o nosso fluido seja útil a eles, até que, de uma maneira mais objetiva, possamos resgatá-los todos. Aqui estamos, Jesus, aproveitando a prece de hoje numa comunhão de sempre, lembrando das milhares de vítimas todos os dias, de tudo que já tínhamos, que gerava as desencarnações, mas agora a pandemia, e através de tanto sofrimento, de idosos, de adultos quaisquer, de jovens e até de crianças, de todas as condições, profissões, condições sociais, atendidas em hospitais de melhor condição, com mais recursos, ou em lugares com falta de insumos, de profissionais, de tudo tão necessário para a guarda da vida humana, que eles, Jesus, ganhem de imediato o resultado da nossa doação, os fluidos sinceros da caridade de todos aqui no grupo, para o soerguimento físico, tanto quanto emocional, afetivo, de todas essas almas que acabaram nos últimos meses, semanas e dias de interromperem a reencarnação em curso, projetando-os pela morte física de volta ao mundo espiritual, como tantos e tantos em condições andrajosas, em condições tão precárias, em todos os sentidos. Senhor querido, que sejamos úteis, abrindo os nossos braços para acolhê-los, protegê-los, até que os céus desçam em definitivo a favor deles, para que se recuperem, para que consigam a paz almejada, a reconstituição dos seus perispíritos, exauridos pela doença, pelas complicações ao longo das semanas, do início dos sintomas, do quadro clínico da Covid, até o último suspiro na despedida inexorável de nossos irmãos. Que os céus, pela nossa súplica, independente dela, os céus, com os espíritos mais elevados, eles estejam se movimentando no mundo todo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, na Rússia, no México, na África, com dezenas de países,
como também acontece nas ilhas do Pacífico, na Coreia do Norte, tão mais pobre que a do Sul, Colômbia, Panamá, Cuba, como acontece na Guatemala, no Peru, no Equador, no Uruguai e nesse imenso Brasil, que vive em completo abandono por falta de recursos. Abençoa, Jesus, a todos os que estão lutando pela sobrevivência. Cuida, Jesus, dos médicos, das enfermeiras, dos atendentes, de todos os profissionais que mantêm os hospitais abertos, assistindo toda a sociedade no mundo, que estão exauridos, que estão completamente sem recursos diante de tantos desafios para trabalharem mantendo a vida das pessoas, dos irmãos e irmãs do mundo inteiro. Que o nosso fluido melhor seja para os doentes de qualquer patologia, seja para aqueles encarregados do trabalho santificante, cheio de amor pelos enfermos da pandemia e de tantos outros problemas médicos do mundo todo. Que o nosso fluido melhor, aquele que possa ser multiplicado, Jesus, por Ti, conduzido pelas falanges em Teu nome, para a manutenção da vida, recuperação da saúde, alegria das suas famílias, quando dá volta para casa, refeitos. Mas este mundo, Jesus, não é só isto. O que já é tanto, ainda assim, temos guerras, conflitos e ameaças de guerras, como na Ucrânia, como em tantos outros lugares, o norte de Moçambique, o Iêmen, uma tragédia de todo o país, crianças famintas ao desabrigo, como acontece na Índia hoje, como que perdendo a luta para um vírus que se espalhou tanto, com toda a sobrecarga dos hospitais e do trabalho assistencial de quem quer que seja, por uma população onde o vírus se transmite rapidamente por todo lado. Nós nos lembramos do Afeganistão, da Síria, do Iraque, da Turquia, dos lugares onde há desgoverno, onde há maldade, onde há prepotência, dominação, fascismo, onde há tortura, onde há fome. Aí que nós queremos chegar, Jesus. Em Mianmar, por exemplo, nas comunidades pobres do Brasil, sem trabalho, sem alimento, a saúde prejudicada, a educação formal também, um país tão relegado à própria sorte. Daí, Jesus, uma súplica de todos aqui abraçados entre si, que tu encontres mecanismos com a divina Senhora
a Rainha dos Céus, a tua mãezinha, a de Nazaré, teu pai, José da Galileia, e toda a pleiade dos espíritos amorosos, até aqueles que estão mais próximos das necessidades humanas, aqueles que conduziram suas respectivas nações durante toda a sua história e dedicados, pensam no melhor para os povos, para as comunidades, vibram, dedicam-se de verdade ao bem-estar das suas populações, tanto quanto aqueles espíritos espíritas ou ligados a outras crenças, na filosofia, na ciência, nas religiões, nos cultos, nos altares, aqueles que se dedicaram a iluminar a terra através da arte, pintando a beleza da vida humana e da natureza, dos céus e da terra, trazendo luz para a humanidade. Que todos eles estejam trabalhando, anônimos, que seja para o melhor, para as populações numerosas deste mundo que sofre tanto, o agravamento da pandemia em várias nações. Nós te pedimos, amado Mestre, pelos suicidas, pelos vitimados pela violência de todos os dias, nas comunidades pobres, nas zonas relacionadas ao tráfico de drogas, no mundo todo, mas no imenso Brasil também, os dependentes químicos de drogas lícitas e ilícitas, o crack, os opioides, as anfetaminas, a cocaína, a heroína, o álcool, o tabaco, tudo isto assolando a humanidade em dor, tristeza, miséria, violência. Livra-nos disso, Jesus, pelo degredo que seja, porque tudo indica, quanto aos principais males da humanidade, só a transmigração, só o exílio para outros mundos inferiores poderá deixar a Terra livre de todo este mal, em definitivo, quando o processo educacional não consegue mudar o cenário que é do planeta inteiro. Tu conheces tudo, Jesus, e a nossa súplica é para que todos os anjos, os benfeitores amados, protejam na beira dos leitos, de CTI, de emergências, de enfermarias todas, os mais diferentes doentes por esse mundo todo. Como a nossa súplica por aqueles aos bilhões que se demoram nos umbrais, nas trevas e nas zonas abissais, sejam alcançados, remetidos para o melhor lugar para eles. Quem sabe, para a maioria, sendo atendidos e aceitos em esferas de recuperação, de benefícios para
as suas realidades morais e físicas. Então, Jesus, necessitamos de alento, de vibrações que percorram o mundo inteiro, que renovem a psicosfera sempre escurecida pelo mal, pelo vício, pela guerra, pela doença, por uma outra condizente contigo, Jesus, com os benfeitores amados de toda a grande nação da terra, envolvendo as mentes humanas, os espíritos, as almas, as crianças, as famílias, as instituições, a favor da recuperação, da mudança de estágio quanto aos pensamentos e sentimentos da maioria. As estrelas cintilando diante dos nossos olhos, como que a revelar a grandeza do universo divino, a possibilidade de ajuda também externa dos mundos superiores para o nosso planeta querido, que desejamos tanto tenha o alívio de todos esses dramas da atualidade, causando impacto no bem-estar, na vida, na paz de todos. Por falar em paz, Jesus, ajuda-nos, trazendo até nós esses mensageiros especializados como pacíficos e pacificadores, nos lares, nas ruas, na sociedade toda, no mundo dos espíritos, para que o futuro possa ser diferente e possamos inaugurar uma época distinta de bem-estar, de amor, de comunhão. Então, Jesus, vem estar conosco, trazendo as flores, ajardinando, e o teu espírito peregrino, visitando todo o tempo a vida humana, os corações de cada um, os lares, a vida, as favelas, as comunidades pobres, onde o que era escuro e dominante, por teu intermédio, se transforme, se renove e vejamos como que progresso, felicidade brotando dos corações humanos, na medida que o jardineiro maravilhoso dos céus tu possas regar com todo esse amor a vida do planeta que vamos aprendendo a amar. Muito obrigado, amigos queridos, pelo encontro, pela prece, pelo auxílio, pela contribuição. Que todos vocês estejam se sentindo muito bem, possam estar em paz, amigos do Brasil e de tantos países do mundo. E aqueles que estavam necessitando de refazimento, estejam agora muito bem, com ênfase
para aqueles que nem tiveram chance de orar. Que a nossa prece, a nossa súplica, a nossa boa vontade e dedicação seja para eles o que eles mesmos não tiveram condições de solicitar a Ti, Jesus. Muito obrigado, amigos. Votos de paz e de alegria. E amanhã nos veremos na quarta-feira e vamos ficar bem abraçados de agora até lá. Boa noite, amigos. Mais uma vez, toda a nossa gratidão.